Aqui. Boa noite, então, meninas. Hoje aqui o encontro é comigo. Eu tô bem animada e eu quero que esse momento nosso seja de troca, tá? E que seja uma coisa bem leve, assim, bem descontraída. Por quê? Porque eu não quero que ninguém saia daqui neurótica, porque tem que virar uma exímia produtora de conteúdo em rede social, tá? Ou que tem que ficar muito encanada com essa questão da rede social. De onde surgiu a ideia desse. Minha internet tá ruim. De onde surgiu a ideia desse encontro? Então, a gente estava no encontro de 15 dias atrás, que era sobre persuasão, né? Uma advogada. E eu perguntei sobre essa parte da comunicação em processo seletivo. E ela falou assim que era importante, mas que também era importante a gente olhar para as nossas redes sociais, porque o recrutador vai lá e olha a nossa rede social. E aí, uma das meninas, que não está aqui hoje, ela comentou: Nossa, poderíamos falar sobre esse tema. E eu falei: eu acho que é legal a gente falar sobre isso mesmo. Por quê? Algumas vezes a gente está perdendo oportunidade, deixando de usar a rede social a nosso favor, né? Perdendo tempo, às vezes, postando qualquer coisa, e a gente está deixando, às vezes, oportunidade na mesa. Ao invés de ser dinheiro na mesa, oportunidade na mesa. E como eu tive uma trajetória que foi muito bem sucedida através da rede social, eu falei: então vamos falar sobre isso porque conecta muito com o nosso tema de carreira, tá? Então, eu vou compartilhar um material. Hum, eu fiz. Eu vou compartilhar em janelinha. Peraí, deixa eu ver se é esse. Ótimo. Esse aqui é o meu desenho da inteligência artificial. Uma enfermeira que me representa. Elegante, dando palestra, porque o meu sonho, quando eu usava uniforme, era não usar uniforme, era andar muito elegante e ter visibilidade. Então, essa mocinha do chat, ela me representa. O que que eu coloquei aqui para a gente de tema, né? Para a gente começar a discutir. Então, sobre a nossa presença digital para crescermos na carreira, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Será que é esse? Será que é esse? Eu acho que é esse. Eu vou escolher uma janelinha aqui para ficar bem legal na gravação. Peraí. Vocês podem mandar mensagem do chat, tá, meninas? Esse mal que eu tive speak vídeo. Peraí. Ou pode também abrir o microfone, tá? Se quiserem falar. Então, pronto. Então, quando eu estava elaborando, né, essa aula, eu pensei assim, poxa, né? Como que a gente traz a importância desse tema? Então, eu coloquei ali do mundo real para o imaginário das pessoas. Por que eu pensei nisso? Vocês já perceberam que o que a gente vê na rede social, a gente toma como uma verdade absoluta? A pessoa mostrou um ponto da vida dela e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta. Então, a gente vai pensar hoje aqui como que eu posso mexer no imaginário das pessoas para que elas pensem, me vejam de tal forma, né? E aproveitar isso a meu favor. Porque se eu posto, sei lá, alguma coisa com muita frequência, as pessoas vão entender que a minha vida é aquilo. E às vezes, minha vida não é tudo aquilo, mas aquele fragmento que eu mostrei, ele pode fazer com que a pessoa entenda que eu sou aquilo. Vocês sentem isso assim na rede social? Então, às vezes a gente vê uma coisa, a gente fala: Nossa, a pessoa é daquele jeito lá, a vida dela é aquela. Não é à toa que muita gente ganhou dinheiro com isso, alugando às vezes um carro, né? Tinha história assim: e alugou um carro para falar que comprou aquele carro. Então, eu mostrei o carro, aquilo se tornou uma verdade absoluta. Então, como que a gente vai trazer pequenos pontos de nós para usar a nosso favor e não a nosso desfavor, digamos assim, né? Então, vamos pensar aqui durante toda essa nossa conversa de hoje, como fazer com que do mundo real eu consiga trazer esse imaginário mesmo para as pessoas, tá? Não de uma forma manipuladora, nem de uma forma negativa, mas pensando no nosso próprio crescimento profissional. Porque eu acredito que muitas de nós aqui gostaríamos de ter mais oportunidades, né? De termos um salário melhor, um emprego melhor, de termos um crescimento profissional. Então, esse aqui que é o nosso objetivo. Nós vamos ter esses tópicos aqui hoje, tá?
Vou fazer a introdução, falar sobre mentalidade, sobre algumas crenças que elas acabam influenciando na nossa mentalidade, sobre as redes sociais, por onde começar, como e o quê. E aí vocês vão entender essa sequência aqui. É, aliás, olha só o meu toque já me falando que tem uma coisa errada aqui. Pronto. Introdução. Essa frase, ela é muito clichê, a gente já ouviu falar mil vezes, mas o clichê, ele também, tem a sua importância e ele também precisa ser repetido, né? Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado dificilmente é promovida, ou é escolhida, ou é cotada, né? Então, essa é uma frase de clichê que ela é verdadeira. Se eu estou, e eu já vou começar a dar alguns exemplos para vocês, tá? Se eu estou em uma especialização onde apenas eu tenho 30 pessoas sempre ali ao vivo, né? Na aula. E, e eu tenho uma ou duas ou três com a câmera aberta, o professor, ele vai entender que só existem aquelas pessoas. Aquelas telinhas fechadas em preto, né? A telinha em preto, a gente que dá aula sabe disso. Você não consegue muito considerar aquela pessoa. A gente está num grupo aqui pequeno, vocês são minhas mentoradas, então eu tenho contato, né, íntimo com todas vocês. Ok, quem tá com a telinha preta, eu sei quem é, a gente tem um relacionamento. Mas em uma sala com 30 pessoas, onde você não conhece, né, não tem relacionamento, você tá ali para aprender, e você não abre sua câmera, você não existe. Você não se apresentou para aquela pessoa que tá lhe dando a aula. E já aconteceu mais de uma vez, tá? De quando finaliza esse curso de especialização, por exemplo, o professor, ele fixou as pessoas que mais apareceram, né? Ele fixa quem mais participa. E no final pode haver. Aconteceu uma vez com uma mentorada, acho que era saúde mental, uma área bem restrita. E aí o professor falou assim: olha, eu tenho uma vaga em tal lugar e eu quero te convidar para fazer esse processo seletivo. Então ela conseguiu, assim, ela conquistou esse emprego dela na área que ela especializou, simplesmente por ela apareceu, por ela ter aparecido, tá? E outro item que eu coloquei aqui, as pessoas acham que sabe tudo com o mínimo, que foi o que eu falei. Então, se você posta uma coisinha, as pessoas acham que aquilo é a sua vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está mostrando e o que a gente quer mostrar. A maioria aqui fez a pesquisa contributiva, né? Que a gente pergunta, pede feedback das pessoas. Aconteceu uma vez, é difícil ter, assim, esse tipo de caso mais pessoal, né? Mas uma das mentoradas, não é nenhuma de vocês aqui, tá? É um caso já mais antigo. Apareceu muito para ela assim: você precisa gastar menos dinheiro. Precisa gastar menos dinheiro. Muitas pessoas responderam isso na pesquisa. E eu falei, menina, o que está acontecendo? Por que que as pessoas têm a impressão de que ela gasta muito dinheiro? Porque ela mostra, porque ela fala. Então, isso ficou ali, ficou como se fosse uma marca registrada dela. Uma pessoa que gasta dinheiro, que consome muito dinheiro. Será que isso é bom? Depende do objetivo dela, né? Depende do objetivo, isso pode ser bom ou não. Então, ali também na pesquisa contributiva, a gente consegue ver algumas questões. Ah, outra vez também, lembrei o que eu ia contar para vocês, uma outra mentorada também, nenhuma de vocês, tá? Caso antigo real mesmo. Apareceu assim. Postar menos foto bebendo. E colocaram isso para ela na mensagem. E eu falei, nossa, você faz isso? Ela falou assim, eu saio, eu posto que eu saio. E eu depois acompanho a pessoa na rede social, né? E realmente, ela tinha muitos stories sempre bebendo, sempre em alguma festa. E ela era uma enfermeira líder, né? Então, mas tá, eu não posso mostrar então a minha vida? Aí nós vamos entrar aqui nessa discussão hoje, se a gente pode ou não mostrar a nossa vida, de que forma que a gente vai mostrar. Agora, imagina que, por exemplo, essa pessoa tem uma oportunidade de um crescimento profissional. Por mais que ela seja super competente, será que a gestão pode levar isso em consideração? De- assim, vamos pensar na empresa. Se é uma empresa de grande porte, tipo a que eu trabalhei, por exemplo, será que se eu ficar me expondo muito bebendo, quando surgir uma oportunidade, será que eu vou ser a pessoa escolhida? Mesmo que eu seja competente, isso pode ser que impacte? Então, a gente tem meios, tá? Da gente fazer isso com mais equilíbrio. Então, tem esses dois exemplos que eu queria falar para vocês que surgiram na pesquisa contributiva.
E aí eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu tentei colocar umas fotos aqui, mas ele não aceitou. Só aceitou uma foto. Eu tenho que fazer upgrade. Tu tem que fazer upgrade, né? Pra gente fazer as coisas nessa internet. Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, 2016, fiz meu curso. Aí eu conheci uma pessoa na minha formação, nos meus estágios, né? Que eu fui, fiz staff de muita turma. E aí eu conheci uma profissional de RH, uma coach muito competente. E ela me ajudou. Eu fiz mentoria com ela e eu queria vender os meus primeiros serviços, né? Ela me ajudou a estruturar, porque eu via que ela estava fazendo as mentorias, eu falei assim, eu quero fazer esse negócio aí também, eu quero ver se esse negócio dá certo. E aí isso foi lá para 2017, fiz uma mentoria com ela. E ela me falou, olha, você precisa usar o LinkedIn para você atrair o seu público que vai comprar de você. Então, eu movimento o LinkedIn desde 2017. E eu não sei dizer como é que eu postava. Precisa ver as postagens antigas, como é que elas são. Mas eu postava sobre o autoconhecimento, né? Bem amadora na época, bem amadora. E aí fui sempre fazendo isso, né? Sempre postando e me divulgando ali. Aí, eu lembro que eu tinha medo, na época, do diretor do hospital ver eu postando e ele achar alguma coisa. E aí eu falava, bom, o que eu vou fazer? E aí eu entendi que se eu só seguisse a pessoa, não tinha risco dela ver o que eu estava fazendo, muita frequência. Mas quando a gente se conecta, o feed fica mais alimentado. Então, eu fiquei tranquila e eu comecei a postar coisas também. Aí eu comecei a fazer especialização, né? E aí eu usava o LinkedIn para falar que eu estava fazendo especialização. Então, eu divulgava foto foto com a turma na pós. Aí vinha um convidado, eu tirava foto e postava. Sempre postava no LinkedIn. Sempre postava, tá? Porque eu estava falando que eu estava fazendo especialização. E isso a minha coach tinha me ensinado que eu tinha que fazer minha divulgação lá na rede. Mas eu fui muito intuitiva, né? Fui muito na intuição na época. Nessa época, meninas, não tinha coach enfermeira, tinha uma coach enfermeira que eu lembro que eu conheci depois até na formação que eu tava, que a formação que eu era staff, e uma outra que era meio internacional, que eu nem sei se ela ficou no Brasil. Então, tinha só eu e mais uma pessoa. E tinha o professor Laerte, que ele já falava um pouco de coach também. Mas ele tinha. Ele falava, ele tinha muito mais nome do que eu. Tinha ele, tinha essa outra que ela era um pouco mais senhora, já era até aposentada, eu acho. E quase não ouço mais falar dela, acho que ela chamava Nadir, se não me engano. Então, eu tinha, assim, três pessoas que falavam de coach e tinha eu. Então, não era difícil me destacar, porque eu trazia um assunto que não era abordado ainda. E aí, eu lembro que... Então, eu fazia, assim, muito na intuição, né? As minhas postagens. No Facebook, eu já fazia isso também. E no meu Instagram, não tinha tanto. No meu Instagram, eu postava muito mais coisas da especialização. Eu ainda não tinha conteúdo, assim, no meu Instagram. Era mais o LinkedIn. E aí, eu lembro que... olha só que interessantíssimo. Ah, não. O primeiro ponto foi que eu fui convidada lá dentro do hospital para poder falar sobre coaching por uma enfermeira, que era do grupo de pele. A coordenadora do grupo de pele, ela falou assim, Thali, vai ter a semana de lesão por pele? E eu quero trazer alguma coisa para eles um pouco mais motivacional. Ela queria algo que trouxesse consciência para eles. Porque ela falou assim: não adianta eu vir aqui falar da técnica, do adesivo, do curativo, se as pessoas não fazem. E era essa a dificuldade. Então ela falou: você não quer falar sobre coach aqui, fazer alguma coisa, essas coisas que você está postando aí? Eu falei: vou. Foi a primeira palestra que eu dei, eu fui morrendo de medo. Eu convidei um amigo meu, que ele trabalhava no Einstein na época, ele também estava fazendo, tinha feito formação em coach. Isso já era 2018, mais ou menos. E aí fui lá e dei essa palestra. Então, opa, eu tive ali um reconhecimento que não foi de dentro do hospital, vocês percebem? Como que ela sabia das coisas que eu fazia? Eu não ficava andando com placa dentro do hospital ou falando, né? Palestrando, não, era rede social. Ok, depois de um tempo, a coordenadora da comunicação do hospital me chamou, me convidou. Eles iam lançar o Workplace, que é uma plataforma interna que era tipo o Facebook, só que era dentro do hospital, algumas empresas têm. E ela falou assim: ó, nós precisamos dos champions, que são os fundadores dessa marca, né? Os fundadores da plataforma. E ela me via no LinkedIn. E ela me chamou por causa do LinkedIn.
Ah, eu vejo que você é muito boa da comunicação, que você está sempre postando seu conteúdo, nananã. E ela me convidou. E eu fiz parte desse grupo com outras pessoas, né? Imagina que nesse grupo estavam as pessoas até, digamos que as mais influentes, assim, né, do hospital, que tinham mais destaque de alguma forma. E estava nesse grupo uma pessoa que eu queria trabalhar com ela, inclusive, que era da experiência do paciente. E aí eu já estava, né, através das minhas postagens, já ia pós, tal, aquele movimento todo. Então, depois desse movimento, terminei a especialização, não, nem terminei a pós, não sei, fui promovida antes. Mas eu sempre, tudo que eu fazia era sempre muito intencional, tanto postagens quanto dentro da própria empresa, tá? E aí eu fiz entrevista e passei, enfim, entrei lá na área da gestão de risco. Mas eu tenho certeza que foi por conta do movimento externo, porque, gente, ninguém ia me ver dentro do setor ali paradinha, quietinha, trabalhando. As pessoas não iam, todas, assim, todas que eu digo, a amplitude que a rede social abraça, né? Não, eu não ia passar daquele limite. E a internet não tem limites, né? Uma rede social sem limites. Mas eu usei de uma forma racional, intencional, com estratégia. Poderia ter sido tudo muito ao contrário, né? Eu poderia ter sido marcada de alguma forma negativa. Então, foi muito estratégica, tá? E aí teve também o conhecimento daquele livrinho que algumas de vocês já leram e receberam, que é da Boa Sorte. Que aí ali ele fala, a nossa sorte, a nossa oportunidade, a gente constrói, a gente não pede. E a gente tem que saber os lugares e as pessoas que a gente se conecta. Então eu usava muito essa rede sem limites. E depois eu comecei, isso não foi uma coisa que eu fiz pensando, eu vou fazer e eu vou querer. Não, eu fui percebendo que eu usar esse lugar sem limites, as pessoas de outras áreas me enxergavam dentro da empresa, tá? Não foi, isso foi uma coisa que foi sem intenção. Foi um efeito colateral que eu descobri depois, quando eu fui convidada para palestra, quando a diretora, a coordenadora da comunicação me chamou, e depois essa coordenadora me chamou para fazer um videozinho institucional também. Então, só para entender, só para vocês entenderem esse movimento, tá? Uma vez também eu recebi do LinkedIn um presentinho e a gente foi convidado a testar, né? Porque era stories, ia ter stories no LinkedIn. Enfim, tá? Coisas assim que aconteceram que eu não imaginava, mas que foi essa minha visibilidade fora que trouxe. Tudo bem até aqui? Ok? Vocês estão tão quietinhas? Então, só para compartilhar um pouquinho para poder inspirar vocês, tá? E quando a gente sai, sabe aquela coisa assim, ó? Estou estagnada. Oh, meu Deus, nada acontece na minha carreira. Mas você está se mexendo? Você está indo para algum lugar, conhecendo pessoas, conversando com pessoas? Alguém sabe que você existe? Alguém sabe o que você faz? Porque, ó céus, ó meu Deus, minha carreira está estagnada. Mas você entra na sua empresa e sai do jeito que você entrou e nada acontece e realmente, né, você não se movimenta, realmente nada vai acontecer, tá? Sofia voltando. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando bem aqui a imagenzinha? Tá dando para ver bem? Deixa eu pôr aqui. Que eu não tô vendo vocês, na verdade. Estão vendo bem? Agora tô vendo. Então, que eu tô fazendo a gravação pra ficar bonitinha, sabe? Ai, deixa eu colocar o chat pra todo mundo falar com todo mundo. Obrigada, Lu. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vou falar um pouquinho sobre a forma de pensar, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Vou pôr nossa mocinha pra cá. Eu coloquei aqui três perfis de pessoas, né, que eu imaginei. Falei, pô, mas tem aquela pessoa que ela não é, ela é low profile, ela não gosta, é low profile que chama? Acho que é, né? Escrevi low profile, nem pensei direitinho, mas acho que é, né? É aquela pessoa que não gosta de aparecer, ela é de pouca rede social. Ela não tem nem Instagram, ela mal usa LinkedIn, ela não tem Facebook. Eu conheço pessoas que não têm Instagram, não têm Facebook, só tem LinkedIn e YouTube, né? Então, essas pessoas que são low profile, que não gostam muito de aparecer, que não gostam de nada de rede social, gente, fique tranquila. Se esse é seu perfil, tá tudo bem, tá? Você vai aproveitar aqui o conteúdo também da mesma forma. E você talvez não se conecte com o que a gente quer fazer, tá tudo bem. Não quero estar ali, ter rede social, não quero me envolver, gosto de ver minha vidinha tranquila. Não tem problema nenhum, tá?
tem aquela que tem a rede social, mas que não deseja usar com estratégia. Então, eu tenho Instagram, eu tenho o LinkedIn, mas eu não tô afim de ser estratégica para poder usar. Eu quero usar normal. Quero usar sem pensar o que eu tô usando. Eu só vou deixar aqui o recado que você proteja a sua imagem. Como eu falei, colocar na pesquisa contributiva. Ah, você posta muita foto bebendo. Ah, você gasta muito dinheiro, né? Por quê, gente? A gente acha que as pessoas não estão vendo a gente. Na verdade, assim, as pessoas estão curiando a gente, tá? Elas estão olhando e julgando a gente o tempo inteiro. Todo mundo faz isso. Elas não estão preocupadas, querendo ajudar. Se você está fazendo uma coisa ou outra, realmente a gente não tem que se preocupar com o que a pessoa está pensando sobre a gente. Mas elas estão ali olhando, elas estão curiando a gente. Então, se você não quer usar com estratégia, pelo menos se proteja para que a sua vida não seja exposta de forma às vezes inadequada. Por exemplo, tenha o Instagram fechado, privativo. E lá você publica o que você quiser. Só que, e pense bem quem você vai pôr dentro do seu perfil. Eu nunca tive no meu Instagram gestores, eu nunca tive gestor. Nunca tive. E tem gente que tem gestor, né? Gestor, e não sei o que, o gestor. Eu nunca tive gestor. Eu tinha meus colegas, tá? É, o perfil que eu tinha antigamente, ele acabou sendo derrubado e voltou, depois eu desfiz dele. Mas eu tinha lá todas as minhas fotos mais antigas e eu não tinha gestor na minha rede social, porque eu queria ter liberdade. E aí, onde que eu me expunha de outras formas? No LinkedIn. Uma vez eu atendi uma mentorada, muito tempo também, muito tempo. Mas maravilhosa, super competente. Só que ela era de academia, de tomar bomba e tudo mesmo. Então, ela tinha o corpo perfeito. E as roupinhas que ela usava eram roupinhas muito pequenininhas, pequenininhas, né? E eu falei pra ela, falei para ela, falei, mulher, deixa eu falar uma coisa. Enquanto você tá procurando emprego, não muda sua foto. Muda sua foto do WhatsApp. Porque vocês acham, gente, o recrutador vai lá olhar, ele fica em dúvida se ela é enfermeira ou se ela é outra coisa. Porque ela usava mesmo roupas muito assim pequenininhas, pequenininhas mesmo. Toda malhada, sainha, biquininho, biquínis. Ela colocava foto de biquíni, né, no Instagram dela. Nem sei como é que tá hoje em dia, mas ela é uma mulher extremamente competente, super inteligente. Isso não prejudica a visibilidade dela? Então, tem algumas coisas assim, qual que é a fase da minha vida que eu tô? Eu tô numa fase que eu estou procurando emprego, eu estou procurando crescimento profissional. Se eu entendo que há julgamento da sociedade, infelizmente, eu vou cuidar um pouquinho dessa minha imagem. E o Instagram dela, gente, era aberto. Era aberto. E o marido dela era promoter. Promoter, na verdade, ele tinha uma casa de balada, era dele a casa. E ela ia sempre com aquelas roupinhas minúsculas, sabe? E mostrando o corpo inteiro. É aberto o Instagram dela. Então, ok. Ok, é uma escolha dela. E aí eu falei na época, eu falei, olha, fecha o seu Instagram nesse período e muda a sua foto. Aí ela põe uma foto de blazer bem bonitinha, né? Por quê? É o que realmente a gente precisa pensar nessa nossa imagem. Então, você não quer usar com estratégia, só tome cuidado com as coisas que você posta. E quem que tá? Quer postar status, que foi beber, que foi passear? Posta, mas quer bloquear o gestor dos seus status? Bloqueia. Bloqueia, porque é aquilo que a gente falou aqui em cima, ó. Ó, as pessoas acham que sabe tudo com o mínimo. Ela vai achar que você bebe todo final de semana, vai achar que você é da farra, vai achar que você talvez não tenha responsabilidade para assumir outras funções, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? E eu tenho aqui um outro perfil que é a pessoa que deseja usar a rede social como um suporte para sua carreira. Então, essa pessoa ela vai usar a rede com intenção e consistência. Com intenção e com consistência. Então, ela vai ser consistente naquilo que ela tá ali. Vou perguntar para vocês, onde vocês se encaixam aqui nesses perfis? No 1, no 2 ou no 3? Quem que nós temos aqui hoje nesse encontro? Ai, gente, eu não sei mexer, tô mexendo nesse negócio aqui. Vocês vão pôr no chat? Oi, tá Pode ouvindo? falar. Oi, Manuela aqui. Oi, Bom, Manu. eu sou a pessoa que só tem o LinkedIn e não gostaria de ter o Instagram. Já tive um dia, mas
Depois que eu fui para a gestão, eu me desfiz e só fiquei com o LinkedIn. E não pretendo voltar. Pretendo Tá. ficar só com o LinkedIn. Mas aí você sabe dos seus E o projetos, YouTube. né? É Do isso. projeto de Mas vocês. eu quero usar o LinkedIn com intenção e consistência. Sim, sim, sim. É, pode ser que o seu público esteja lá ou não, né? Mas é isso, ó. Então, não quer ter o Instagram. Não quer ter. A Luana disse dois, aí eu mandei aqui porque veio pra mim no direto. Quem mais? Oi, Thali, boa noite. Oi, Aline. Olha, eu desejo usar como suporte mesmo, com intenção e consistência. Uhum. A Van disse dois. Quem mais quer dizer? Quer compartilhar? Então, gente, quem é o 2 aqui, não tem problema, só proteja a sua imagem, tá? Proteja a sua imagem. Então, por exemplo, a Lu, vira e mexe, a Lu vai viajar, né, Lu? A Lu viaja, a Lu posta a fotinho dela lá no Rio de Janeiro, tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente tem que cuidar ali do que a gente tá postando. Inclusive, assim, eu sou uma pessoa, isso serve até para relacionamento, né, amoroso. Estou solteira. O que você postar vai corresponder com as pessoas que você vai atrair para você. Se você quiser usar o perfil como, de repente, né, para poder conhecer alguma pessoa, que não é impossível. A Van disse dois. Quem mais que nós temos aqui? Tati, Rê e Sofia. Dois também, tá? Ô, Tati, você que tem o. Já dar o direcionamento, tá? Tati, você que tem interesse em cargos de gestão, em evoluir na sua gestão, você não pode usar sua rede social sem estratégia, tá? Principalmente o LinkedIn. O Instagram pode ser, mas principalmente o LinkedIn. O LinkedIn tem que ser uma fonte para você de possibilidades. Ah, quer ir pro 3, então tá bom. E ela quer ir pro 3, então tá combinado. Tá? Então, vamos lá. Quais são as crenças que a gente pode carregar em relação à rede social, né? Crença é quase tudo na nossa vida, né? Se a gente descobre crença, a gente dá uma guinada. A crença, gente. Alguém quer falar? Alguém falou? Não? Tá. Crença nada mais é do que. Tem mensagem aqui. Hoje não uso muito, mas quero aprimorar. Legal. Depois você aproveita lá que tem conteúdinho lá na plataforma, tá? Sobre LinkedIn. Ó, a crença, gente, é um pensamento que a gente tem e que ele se torna uma verdade absoluta, né? A gente acredita tanto nesse pensamento que ele se torna uma verdade absoluta. E aí, sendo uma verdade absoluta, não dando abertura para outras verdades, a gente pode, às vezes, estar nos limitando a ter algum tipo de resultado porque a gente está acreditando naquele negócio ali, que às vezes não é a realidade. Algumas crenças. Não tenho nada para postar, não quero me expor. Aqui eu não sei se é crença, aqui talvez seja uma escolha, né? Uma escolha. Minha carreira fala por mim. Essa aqui é uma crença grandíssima, grandiosíssima, tá? Como eu falei, quando eu comecei a usar a rede social, o impacto do meu trabalho foi muito maior do que se eu estivesse lá esperando alguém passar no meu posto de enfermagem e eu contar que eu estava fazendo curso de coaching, que não sei o que, não sei o que, né? Não gosto de aparecer. Aí aqui também pode ser uma crença, por quê? Não necessariamente você precisa aparecer para poder estar presente na rede social. Ninguém está notando o que eu faço, né? Então, eu tô aqui mesmo, eu tô comprando tudo aqui, tô fazendo várias compras, ninguém tá sabendo o que eu tô fazendo. Eu tô aqui saindo todo final de semana, ninguém tá percebendo, né? E aí lembra, aí a gente volta para nossa frasezinha. As pessoas acham que sabe tudo com o mínimo, tá? E não sou blogueirinha. Não sou blogueirinha, para que que eu vou ficar postando? Não sou blogueira, isso é coisa de blogueiro. Por que que eu vou me preocupar com isso, né? E aí, a proposta aqui nesse nosso encontro hoje, para quem é do nível 2 e quer ir para o nível 3,
para quem não quer fazer nada, né? Assim, quem não quer fazer nada, tudo bem. Low profile, não quer. Mas eu tô no nível 2, eu quero ir pro nível 3, né? É que você transforma a rede social em uma extensão da sua presença profissional. Que você consiga ampliar outros locais que apenas aqui no seu local de trabalho, no seu computador, né? Você não está conseguindo alcançar. Então, a gente vai pensar assim, como é que eu posso, para fazer com que a minha carreira seja um pouco mais sem horizontes, sem barreiras, né? Uma carreira assim com horizontes, que eu possa enxergar diversas possibilidades, porque eu sou uma pessoa que saí desse lugarzinho aqui e eu consigo permear em outros lugares, seja através de uma foto, seja através da minha fala, seja através de uma frase, né? Como é que eu posso expandir a minha carreira com a rede social? E aí, quais são as redes sociais que eu estou me referindo? O WhatsApp, eu posso considerar que é uma rede social, o Instagram e o LinkedIn. Temos YouTube, temos TikTok, mas eu acredito que não precisamos falar sobre essas redes, tá? As mais comuns e as principais são essas aqui. Então, por que que o WhatsApp? Acabei de dar exemplo da minha mentorada maravilhosa, super competente, que fica com aquelas roupinhas minúsculas no WhatsApp, né? Na foto do WhatsApp. Além da foto, a gente tem que pensar também, o status, que esses status que a gente coloca, né? A gente tem que pensar também a forma de se expressar. Como é que eu estou me expressando por mensagem? Quando a gente coloca, tô com raiva aqui desse lado, tô com raiva, pá, respondo na hora, né? Essa raiva, ela a forma como eu escrevo, ela pode gerar essa raiva. Ou então, né, gerar no sentido de, a pessoa vai ler e vai falar, ela tá puta da vida. Ela não gostou do que eu falei. Então, a gente tem que trazer no WhatsApp inteligência emocional, tá, gente? Para poder responder pessoas em grupos de trabalho. Vocês que ainda estão nessa área, né, no mercado, eu sei que tem muita questão de grupinho de WhatsApp, 30 mil grupos do trabalho e não sei o que do trabalho, enfim, né? Então, a forma como a gente responde ali, tá travando para vocês aqui? A forma como a gente responde ali, é, as pessoas no grupo, ela vai trazer uma visibilidade também. E a fulana sempre fica nervosa, e a fulana sempre explode, e a fulana não tem paciência, né? Ou então, aquela pessoa também que nunca aparece. Ih, mas a fulana nunca fala nada, tá sempre se escondendo, nunca coloca o que ela pensa, né? Nunca expõe. Então, a gente tem que pensar assim, no momento certo, eu posso sim me posicionar, eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu falo no grupo, porque eu já sei que muita gente já deve ter passado por isso, gera uma confusão danada, né? Esses grupos do WhatsApp. E ali, através de palavras, você pode também transmitir uma imagem para as pessoas. Você pode transmitir uma imagem de uma pessoa inteligente, ponderada, com postura, que sabe o que fala, né? E a gente tem também que pensar na questão dos emojis, acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Às vezes, se eu exagero demais em emoji, eu vou trazer uma comunicação mais infantilizada, ou de repente eu posso usar um emoji que na minha percepção significa uma coisa e na percepção das pessoas é outra coisa. Eu vi uma postagem uma vez no LinkedIn sobre isso. A pessoa falava, eu usei tal emoji e o meu chefe veio chamar minha atenção. Aquele, que faz assim, sabe? Que tá, tipo, assustado. Acho que era esse. E ela falou assim que, o chefe dela falou assim que era uma, que ela não tinha gostado, algo do tipo. E para ela, a interpretação do emoji era outra. Então, aqui a gente tem que pensar também que o meu WhatsApp, ele pode também me ajudar ou me prejudicar, a forma como eu me expresso ali. Se eu sou uma pessoa explosiva, eu posso ser explosiva nas palavras, aqui no grupo. E isso pode, porque geralmente o grupo é grupo, né? E tem uma coisa importante, né, gente? Tudo pode ser printado e encaminhado. Foto de status, foto do WhatsApp, comunicação que a gente está escrevendo ali, e no Instagram e LinkedIn também. Tudo pode ser printado. Então, pensa muito bem antes de você escrever. Porque se você escreveu e demorou uns segundos, alguém printou. Aí não dá tempo de você apagar nem de você deletar. Tá salvo ali. E tem também aqueles casos muito mais graves, assim, que é você ser levado para um processo judicial por conta de algo que você escreveu ali, né? Na verdade, as pessoas vacilam muito na área da saúde em relação a isso.
Eu comentei com algumas de vocês, acho que esses dias, que a gente não pode mandar foto, expor a pessoa, expor o paciente, expor o colaborador, né, que fez, ai, quem pôs esse soro, quem fez esse curativo, quem não sei o quê, que eu sei que acontece. Então, tem isso ainda, tá? Então, tome muito cuidado com essa questão do WhatsApp. Então, mesmo que é low profile, ou que não quer, né, que é o nível 2 ali, nosso nível 2 que não quer usar com estratégia, precisa fazer o quê? Proteger a sua imagem, né? E aí, eu tô aqui uma pessoa que eu tô no cargo de gestão, ou eu almejo um cargo de gestão. Aí sim que você tem que polir muito a forma como você fala no grupo do WhatsApp. Porque é o que eu falei, pode ser printado, pode ser encaminhado, e você pode trazer uma linguagem ali bem elegante, uma linguagem de uma pessoa centrada, equilibrada. Nossa, olha, vou dar exemplo da Luana, por exemplo. Nossa, olha a Luana. A Luana é ótima de comunicação. Ah, de onde a pessoa tirou isso? Vamos supor que você está no grupo ali que tem gestores de outros andares, né? A pessoa nunca viu a Luana na vida, porque ela não passa no andar da Luana. Mas tem um grupo onde a Luana se posiciona. E a pessoa tem aquela imagem. Poxa, a Luana. Ela é muito boa de comunicação. E ela nunca nem conversou com a Luana. Da onde que ela achou isso? Achou do grupo? Então vocês têm também que sempre pensar, putz, aqui no grupo tem pessoas, sei lá, do Brasil inteiro, é exagero, né? Mas tem pessoa aqui do hospital inteiro. Qual que é a hora que eu vou falar? Eu acho que eu vou aproveitar para falar, então, uma coisa interessante. Vou aproveitar para trazer uma ajuda. Eu vou aproveitar para poder expor o meu conhecimento. Eu vou aproveitar. Não é ficar falando feito tagarela, tá, gente? Porque aí o não é visto aqui, aí entra aqui na melancia, né? Que eu não expliquei, né? É a melanciazinha no pescoço, aquele termo que a gente usa. Aí não é para você pôr uma melancia no pescoço. É apenas para você ser pontual nos momentos que importa e para você marcar a sua presença. Porque ali pode sair alguma coisa. Ah, vamos chamar a Luana, porque a Luana é muito boa de comunicação. A Luana é muito ponderada. Teve um dia que o grupo estava explodindo e a Luana veio, falou uma frase crucial que as coisas se resolveram, tá? Então a gente tem que aproveitar também esses momentos. Ah, mas Thali, eu sou nível 2, não quero usar com estratégia. Tudo bem. Quer ficar quietinha lá no seu canto? Fique. Mas proteja a sua imagem, tá? Cuide do que você posta e da forma como você fala. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Deixa eu ver aqui vocês. Ai, meu Deus, cadê? Ai, pior que eu perdi o negócio aqui. Onde vejo vocês. Aqui. Tudo bem? Eu tô numa telinha que é para não aparecer vocês na aula depois. Sabe aquele monte de gente na aula assim? Ok, então o WhatsApp é isso aqui, tá? Instagram é uma oportunidade de você mostrar a sua identidade profissional e pessoal, se você quiser. Se você quiser aproveitar também o Instagram a seu favor, mesmo que você não seja uma produtora produtora de conteúdo, você pode mostrar, tá? Exemplos que eu coloquei aqui para vocês se inspirarem para poder usar o Instagram. Você pode mostrar o bastidor da sua rotina com ética e cuidado, né? Para mostrar o paciente em si, né? Mas de repente você pode mostrar alguma coisa ali do seu dia a dia. Sim, sim. Gente, não é aqueles vídeos, aquelas coisas ridículas, não, tá? É com maturidade. Então, de repente, você tá lá e você mostrou o seu caderno com o seu carimbo, né? A Aline que trabalha com finanças tem o porquinho dela, que como é que chama que você falou, Aline? Não é bichinho de estimação, é o É o meu mascote. mascote. Ela tem o mascotinho dela, que é um porquinho, ela trabalha com finanças. Eu falei, nossa, que porquinho bonitinho, ela é meu mascote. Então, ela poderia, às vezes, tirar uma foto, ela, o mascotinho dela, a tela dela, que ela tá fazendo aula com. Não é o nome daquele homem que tá fazendo aula? É Arthur? Gustavo Cerbasi. Ah, isso aí. Famoso, importante. Ela pode postar o porquinho e a tela dela, né? E falar assim: ah, estou aqui em mais um curso com meu mascote, aprendendo sobre finanças. Pá, e ela joga ali, entende? Aí a pessoa fala assim: nossa, a Aline, uma pessoa centrada, né? Ela estuda finanças, só que a Aline tem um objetivo que é trabalhar com consultoria futuramente. E aí, ok, entendeu? Ela vai postar uma coisa e assim. E às vezes, gente, vocês já perceberam, a gente da área da saúde, né?
Eu gosto muito de abordar esse tema, sabe? Sabe quando a gente percebe que as pessoas leigas, né, elas subestimam a nossa área, elas não sabem o que a gente faz, mas elas não sabem porque poucas pessoas talvez exploram suas possibilidades. Ah, você vai dar injeção? Só sabe disso. Você dá injeção? Não, e se, sei lá, Manu, pegar aqui Manu. Manu tá lá no plantão dela. Aí a Manu quer tirar uma foto, sei lá, do monitor. Não sei. Alguma coisa bem difícil. Nossa, justa a Manu, né? Que não quer ter Instagram. Mas, por exemplo, porque aí, nossa, olha isso aqui e tal. Foi uma noite, um plantão abençoado, né? A pessoa que é leiga, ela pode falar assim, nossa. Não é só dar injeção, a enfermeira. Então eu gosto dessa parte, sabe? Quando a gente pode mostrar o bastidor, não é muita coisa no perfil, mas mostrar uma coisa ou outra no bastidor do que a gente está fazendo. Você pode falar do que você acredita na sua profissão, então tem pessoas que têm essa vontade de espalhar mais o seu propósito profissional, né? Então você pode falar sobre o que você acredita. Por exemplo, nossa, lembrei de uma amiga agora, uma enfermeira, que ela foi uma entrada muito antiga também. Ela Ela posta sempre. Tem um cara que faz uns memes, que faz uns videozinhos, eu não lembro o nome dele. Que ele tem até uma peça de teatro. Ela sempre posta ele, então ela me manda o vídeo dele, né? O que ela acredita é naquela enfermagem. A enfermagem que trabalha pra caramba, que tem olheira, que às vezes o médico, né, que tira sarro do outro. É o que ela acredita, porque ela posta com frequência aquilo. Ela acredita também, ó, vou usar até ela como exemplo aqui. Ela acredita também, ela é de centro de Umbanda, se não me engano. E ela acredita nisso, e ela posta sobre isso lá na rede social dela. Então, ela mistura a profissão com uma escolha espiritual dela no Instagram dela. Eu sei exatamente, assim, exatamente, né? Aquela parte que ela mostra, exatamente no que ela acredita e o que ela pensa sobre a profissão dela. Então, ela tá sendo estratégica? Não tá. Ela tá vivendo o nível 2, né? Tá vivendo o nível 2. Mas ela é uma pessoa muito transparente. Qualquer um que chegar perto dela, ela vai falar o que ela pensa. Então, ali é característica dela. E ela fala o que ela acredita sobre a profissão através desses memes. Você pode falar do que você acredita sobre a profissão através dos vídeos bonitos que tem, né? Então, às vezes, final de ano tem vídeos muito bonitos sobre a gente estar trabalhando enquanto a família inteira está no lar, né? Natal, Réveillon. Você pode compartilhar esse tipo de coisa que talvez seja mais saudável, tá? Mostrar a sua paixão pelo cuidar, com autenticidade, se é algo que você é apaixonada, então você pode mostrar isso. E educar, do que eu falei ali, falei antes, né? Educar a população também. Eu gosto dessa parte de educar a população, porque as pessoas não sabem o que a gente faz, né? O que a área da saúde faz. E aí é legal, às vezes, trazer uns toques assim. Isso no Instagram, tá, gente? Pensando assim, poxa, eu quero usar o meu Instagram para também me promover profissionalmente. Você pode postar fotos que você foi em eventos, você fez um curso, você assistiu uma aula, assistiu uma palestra. Por exemplo, a gente está aqui, né? Ou então, a gente fez um café ano passado, né, Aline? Até a Aline falou para a gente fazer outro café, não marquei ainda. Ela poderia postar no feed dela o café da mentoria. Ah, eu fui no café da mentoria, conheci outras pessoas da mentoria. Ela pode postar no feed dela. Pessoas vão falar assim: nossa, interessante. A Aline faz uma mentoria, ela é estudiosa. Então, se eu quero ser vista como autoridade de algo, como uma pessoa responsável, de respeito, né? Isso depende como você quer ser vista, tá, gente? E aí você vai estruturar algumas postagens relacionadas com isso. Mas isso aqui é bem pro nível 3, tá? Que quer usar como uma extensão. Então, eu comecei a usar muito no passado, era o Facebook, depois foi vindo o Instagram. Meu Instagram foi ficando totalmente com questões profissionais, então essa transição do meu Instagram foi bem gradual, assim. Eu pensava duas vezes antes de postar alguma coisa da minha saída, mas sempre tinha viagem, né? Eu viajava, viajava muito mais do que agora. Eu tinha férias remuneradas, não sei mais o que é isso. Então, eu sempre tinha, né, uma fotinho, tal, alguma coisa assim, ali também de viagem de trabalho, ok? Então, aqui o LinkedIn, o Instagram você pode usar dessa forma, tá? E o LinkedIn, que é o nosso queridíssimo de tudo, né? E aqui acho que é o foco
da parte profissional. Porque até então, eu falei do WhatsApp para vocês de uma forma mais estratégica, como uma visibilidade, e o Instagram, né? Também. O LinkedIn é como se a gente já soubesse um pouco mais para que ele serve. Ele antigamente, gente, ele era mais visto, já tinha sido, foi mais visto como um currículo vivo. O pessoal só pensava em LinkedIn, pensava em currículo. Ah, o LinkedIn é currículo, né? O LinkedIn é currículo. E ainda hoje tem pessoas que pensam que o LinkedIn é apenas para buscar vagas. Mas o LinkedIn já deu um rolê tão grande depois disso. Então, a gente tem, na minha época, o LinkedIn ainda era para isso, quando eu comecei a usar. Peraí. Depois, ele começou a virar um grande local para fazer vendas, né? Que é o que eu faço lá hoje. E depois de um tempo, de janeiro para cá, eu não sei mais o que virou o LinkedIn, ainda estou em dúvida. Porque o LinkedIn teve mudanças no algoritmo e eu não sei mais o que está funcionando no LinkedIn. Sinceramente, ainda estou um pouco perdida, tá? Hum. Porque não faz sentido eu ter tanto seguidor e eu postar uma postagem para enfermagem e o meu conteúdo não ser entregue para essa pessoa. As pessoas não veem meu conteúdo não é mostrado. Então, e geralmente conteúdos bobos, né? Repetitivos é o que tem mais aparecido. Então, ainda não sei muito bem como é que está sendo o LinkedIn, tá? Mas sempre vale a gente tomar cuidado com o LinkedIn. Então, olha só, é, qual que é o espaço que a gente tem? O LinkedIn. Ele é espaço para mostrar suas formações também, as suas especializações, as suas conquistas, ser encontrada pelo recrutador, né? Obviamente. Compartilhar boas práticas, aprendizados e eventos, inspirar pessoas, vender serviços. Às vezes, ó, por exemplo, sabe quem que eu lembrei agora? Sabe quem que eu já vi no LinkedIn? Já vi Thaís Araújo e o marido dela. Esqueci o nome dele. Minha memória hoje tá péssima. Aí, eu acho que publicação dela são inspirações. Eu acho que ela não faz nada lá, ela publica inspirações, se não me engano. Depois a gente pode dar uma olhadinha juntas. Mas você pode simplesmente. Cadê? Isso, Lázaro Ramos. Muito bem, vocês estão muito boas hoje. Então, assim, às vezes você pode só. Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o outro se sentir bem, né? Eu vou usar a rede social aqui, porque eu sei que aqui eu vou atingir muito mais pessoas. E aí você vai lá, você publica, tá? Então, o LinkedIn, ele tem essa gama de possibilidades, gente. Não é só para você procurar emprego. Aí, o que eu falei para Tati, né, no caso. O objetivo da a Tati está no cargo de gestão, né, Tati? E ela quer almejar outros cargos de gestão. Então, aqui, no caso, a Tati, ela vai usar para ser encontrada por recrutadores através das palavras-chave, tá? E também a gente pode pôr aqui um outro item, que pode ser tornar-se referência, se ela quiser, tá? Tornar-se referência. Em quê? Na área que ela quer. Isso pode ser uma possibilidade também para quem quer um cargo de gestão, tá? Ah, outra coisa também que é importante, conhecer pessoas. Conhecer e se conectar com pessoas. Aí nós temos, né, que pensar qual que é o meu perfil de pessoa, o que que eu gosto, o que que eu gosto. Tem pessoas que gostam muito de conhecer outras pessoas, tem pessoas que não gostam tanto. Então, se você é mais reservada, você não quer conhecer pessoas, tudo bem, mas saiba que ali tem um grande local para você conhecer gente, tá? Que podem depois te levar para um outro caminho. Então, esses aqui são os objetivos básicos do LinkedIn, tá? A LinkedIn a gente pode falar olhando para o perfil de algumas de vocês, tá? A gente pode dar uma olhadinha, vai dar tempo. Por onde começar, então? Por onde começar? Geralmente, vocês falam para mim se eu estou errado ou não, tá? Qual que é a preocupação? Ai, mas o que eu tenho que postar? Mas o que eu vou falar? Mas será que a cor tá bonita? Será que essa foto tá com a luz boa, né? Então a gente pensa primeiro no que é esse último item aqui. E eu vou trazer aqui para vocês que a gente vai pensar o que que você quer, qual é o seu porquê, tá? Mas eu não vou entrar muito em devaneio assim filosófico de porquê.
no sentido de propósito, nada disso, tá? Poderia ser também, mas vamos agilizar e facilitar a nossa vida. Quem já ouviu falar do Círculo Dourado, do Simon Sinek? Alguém já ouviu falar? Ele tem um livro que chama Comece pelo Porquê, né? Tá por aqui. Comece pelo Porquê. Alguém já ouviu falar nesse livro? Tá dando para vocês enxergarem? Tá bem pequenininho, né? Alguém já ouviu falar nesse livro? Nesse autor? Nesse não? Tá. Então, ó, o que que ele fala? Ele tem toda uma narrativa no livro dele, tá? Inclusive, ele traz exemplos da Apple, por exemplo. Não viu? Apple, da Apple, né? Tal. Ele traz exemplos de grandes marcas. E ele fala assim, que para uma grande marca ter sucesso, essas grandes marcas, elas começam pelo seu porquê e não pelo produto. Então, o porquê está no meio do ciclo dourado. Geralmente, como eu falei para vocês, eu quero saber primeiro o que eu vou fazer, sem pensar antes no porquê. Então, ele traz assim: se você começar pelo seu porquê, a sua marca vai ser mais forte, você vai ter mais sucesso. E o porquê, na verdade, a gente pode falar que é o propósito, que ele chama de causa, tá? Então, assim, o porquê? Essa pergunta é o início de tudo. É o que vai justificar a existência do negócio. A causa deve acompanhar todo o processo. Aqui, o nosso produto somos nós mesmas. Então, o produto sou eu. Ah, mas eu sou um produto? Sim, você é um produto. Você é um produto. Você é um produto que você é um produto que vai se vender, tá? Para uma empresa em troca de um serviço, né? Então, eu sou um produto enfermeira, eu sou um produto analista de finanças, eu sou um produto coordenadora de enfermagem. Imagina que você é um produtinho que você vai lá prestar o seu serviço, né? E você vai receber por isso, tá? Então, nós somos o produto aqui no caso. Como é a maneira como você vai divulgar isso. Então, olha só, a partir do propósito, lembra? A partir do propósito, é preciso ter clareza em como algo deve ser feito. Aqui é o quê? Torna-se único e um diferencial no mercado. Competência e paixão andam juntos. Então, ele fala que o que vai me diferenciar é que o meu porquê é um porquê único, é um porquê que foi criado por uma motivação maior, tá? Desse produto, desse produtinho. E o que cada organização ou pessoa com propósito do porquê, tá tão pequeno para eu ler, gente, e competência é capaz de criar e manter soluções além, tá, aqui ele fala que aqui são os produtos, tá? Mas na verdade, deixa eu ver como é que foi que eu coloquei aqui a explicação pra gente. Peraí. Porque eu tô fazendo de uma forma adaptada, tá? Essa questão aqui. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu coloquei aqui embaixo. Porque eu tô lendo e já tá. Produto é você mesma. Ah, tá. Então, é isso mesmo, tá. Então, assim, o nosso produto somos nós, tá? Somos nós mesmas, que é esse aqui de baixo. O quê? Então, o que somos nós? A gente quer se divulgar, a gente quer ampliar nossa, a gente quer ampliar nossa carreira, né? Então, eu sou o produto. Eu e minha carreira aqui é o produto. O quê? Eu sou o produto. Como eu vou me divulgar? Vem uma coisa antes, tá? Mas eu quero que a gente pense no porquê. E o porquê vai trazer o que você vai fazer depois, entende? Vocês estão entendendo? Então, assim, pensa aí vocês. Pode escrever no papel de vocês ou pode escrever no chat, tá? Por que você quer usar a rede social como uma extensão da sua carreira? Eu vou colocar aqui no chat para vocês responderem, tá? Ó, por quê? Pode pôr o que vir na cabeça de vocês, tá? Qualquer coisa. Por quê? E quem não quer, pode falar: ah, eu não quero, eu sou nível 2 porque deseja utilizar as redes sociais. Aí vai ficar mais fácil com exemplo, tá? Com uma extensão da sua carreira.
Pode pôr aqui no chat, para a gente poder conversar sobre. Pensar no porquê é mais difícil, né? Do que no quê. O que eu vou fazer, né? Vocês estão digitando? Se quiser abrir também e falar no microfone, pode falar, tá, gente? Que às vezes fica mais fácil, né? Eu não quero, porém vou me atentar mais às postagens para me preservar, tá? Ô, Lu, eu falei que você viaja porque eu lembro, você põe as fotos bonitas do Rio de Janeiro, eu acho bonito. É só tirar quem não quer ver. Quem não quer que veja, tira. Para outras pessoas que não são do meu ciclo saberem o que faço. Perfeito? Perfeito. Então, a Lu, ela tá no modo ali de se cuidar, cuidar da imagem dela. A Manu falou que ela quer usar para que outras pessoas que não, não é do ciclo dela sabem o que ela faz, tá? Então, a gente tem que ter muito claro, gente, o porquê que eu vou usar a rede social como uma extensão da minha carreira. Se eu tenho claro o porquê, eu vou saber o como eu vou fazer, tá? Aí eu vou saber todo o restante. Mas já foi usado isso como eu só vi. Sério? Sério, Lu? Falaram isso? Olha só. Vou abrir o microfone rapidinho, Pode gente. abrir. Então, numa conversa informal, uma vez, perguntaram se eu ia para um congresso. E aí eu falei que eu não iria para um congresso, porque você tem que se programar. Ué, mas você sempre viaja, a diferença era que você viajaria para aprender. Vocês viram como o pessoal julga a gente? E aí eu falei assim, não, mas as minhas viagens são planejadas para as minhas férias. E eu me organizo para isso. O congresso é daqui 2 meses. Até você procurar hotel, passagem, vai ficar muito caro. E eu falei, eu não tô interessada em participar desse congresso. Então, assim, já foi usado isso, Thali. E eu reduzi muito as minhas postagens depois disso. Muito. Então, e aí, será que vale reduzir postagem ou vale tirar a pessoa do seu perfil? Tirei bastante gente, mas algumas não dava para tirar no momento. Depois eu tirei, mas eu reduzi bastante, porque realmente as pessoas vê só aquilo que você posta. E não é bem assim, né? Não é? Ninguém sabe que você tá aí criando um filho, não sei o que você quer, nananá, ninguém sabe disso, né? Bem isso. Vou Então, continuar para deixar você. é, mas às vezes, gente, a gente pode também, sabe o quê? Ser estratégico no ponto de mesclar também. Posta sua Sim, especialização. Ah, eu também estudo. Mostra, entendeu? Assim, às vezes talvez sim, mesclar, mas o que eu concordo mais é tirar o povo que não importa da nossa rede isso. social. Mas é para você ver como assim é usado. Como o congresso era em Recife, e aí eles queriam alguém que representasse o hospital, mas o hospital só pagaria acho que 30%, uma coisa assim. E aí ficaria muito em cima da hora, reservar hotel, reservar passagem, tudo. Aí foi usado, ué, falar pra Luana, porque a Luana gosta de viajar. Aí eu falei, não, não dá. Ah, mas aí você ia viajar e ia estudar, como quem diz. Ela só viaja, ela não tá interessada porque é para conhecimento, entendeu? Não acho certo, né, esse Eu, pensamento, gente, eu também não, mas as pessoas têm, como a gente não vai poder mudar o pensamento das pessoas, a gente pode ter nossos artifícios, né? A Manu falou que é inveja, Lu. Aliás, a Manu é ótimo, carioca. adorei. Ela é carioca. Acho que a gente podia fazer um encontro presencial lá no Rio, inclusive. Eu super topo, gente. A Van tava lá também, não quero nem saber. Tô cheia de coisa. Gente, eu amo o Rio de Janeiro. Eu falo que eu só não Eu mudo pra acho lá porque ótimo. Ai, eu eu Rio é gosto. falo que eu tudo. só não mudo porque eu não sei o que ia acontecer da minha vida. Eu só ia querer saber de passear, não ia trabalhar. Oi, tá vendo como é que é? Nossa, eu tenho uma amiga também que. A Cíntia, você conhece a Cíntia, né, A Lu? Cíntia. A Cíntia Aham. vive lá. Uma amiga nossa me Gente, contou. eu também. Eu Ela vive também. lá. Esse ano eu já fui uma vez e já tenho 2 vezes marcado. Ai, eu não consigo marcar. Vem, vem.
Sou aquela que Então, vou combinado. dormir. Vem, Já vamos marcar um encontrinho. vem, Luana, Ah, pode eu sou vir. tão velhinha, eu vou, Então, eu quero ela que. pode, ó. Eu estou aí em julho e em outubro. Faça contato, pode salvar meu E número. você não vai no congresso de lá de Salvador, Luana? Não, em Salvador não vou. Não vou. Não vou. Ah, gente, tá vendo? Então, Manuela, depois eu chamo você, já salva o seu contato. Já vamos marcar um café. Pode marcar. Ah, Então, tá bom. A Tati falou que ela quer usar para melhores oportunidades de crescimento profissional. E a Aline falou como estratégia para transição de carreira, criar visibilidade a fim de atingir pessoas que necessitem de serviço e consultoria financeira. Tá? Então, nós temos aqui dois objetivos de negócios, né? A Manu é para isso, né, Manu? Né? Dois objetivos de negócios e um objetivo de crescimento profissional, tá? Então, ó, qual que é o meu porquê? Então, esse porquê vai estar sempre na cabeça de vocês, tá? O meu porquê eu quero fazer negócios, eu quero que as pessoas que não são do meu meio saibam o que eu faço. Eu quero ter melhor oportunidade de crescimento profissional. Então, gente, tudo que foge desse objetivo, muito fora, a gente não vai fazer. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô falando assim, mas para eu que trabalho com isso há tanto tempo, é difícil. Porque eu sou uma pessoa com cabeça com muita coisa. Quando eu vejo, eu tô contando como é que eu faço defumação na minha casa. Aí outro dia eu falei, gente, eu postei isso, mas que doida, né? Mas, gente, mas eu faço. Quando eu termino meus atendimentos da semana, eu defumo minha casa, porque eu tenho energia, né? A energia de vocês fica tudo aqui. Eu não sei ainda fazer sozinha os negócios. Mostrei que eu defumo minha casa. Defumo, né? Coisinha, plantinha e coisinha, um cafezinho, nada demais. Massinha. Falei, ai, será que alguém ficou pensando alguma coisa de mim? Eu falei, agora já foi. Então, vira e mexe também, eu dou umas escorregadas, sabe? Aí depois eu penso assim, pô, Thalita, mas que, né? Por quê? Tem aquela, né, aquele negócio, as pessoas acham que sabem muito com pouco, né? No LinkedIn já não acontece tanto isso, no LinkedIn já eu consigo me ponderar mais. Ó, o que eu achei bem legal, como eu estava estudando para concurso, eu criei um Instagram só para estudo de trabalho. Para mim deu muito certo em relação ao foco, porque eu só entro no meu pessoal de fim de semana. Durante a semana eu fico no profissional, me acostumei. Legal. Eu tenho um pessoal também que eu quase não entro, sabe, Ivan? Eu esqueço dele. Aí o pessoal manda mensagem lá, eu nem sei assim do. Mas eu só abri profissional, meninas, eu vou contar uma coisa pra vocês, ó. Foi meio que inverso, né? Eu abri profissional, acho que faz uns 4 ou 3 anos. Por quê? Porque eu estava interessada no moço e eu ficava com vergonha, porque eu postava muita coisa no profissional. E era muito chato, né? Porque era muito lançamento. E eu falei, gente, eu vou ser uma pessoa chata se ele só ficar vendo isso daqui. Olha que doida, né? Aí eu abri um profissional para um moço ver que eu era uma pessoa normal. Olha que é o contrário, né? É o inverso. Aí eu abri profissional, eu tenho lá pouquinhas pessoas que eu fui conhecendo, mas eu quase não entro lá no meu profissional. Então, isso que a Van falou é bem legal. Então, é uma forma de usar, né, Van? Muito bom. Gostei. Então, existe também o inverso. A gente, às vezes, largar, ter um profissional e precisar ter um pessoal para poder mostrar a vida pessoal. Porque se vem uma pessoa de fora que tá me conhecendo agora, vamos supor, eu saio, né? Eu saio, vou para o Rio de Janeiro. Aí eu conheci as amigas da Manu, né? Sei lá, que são pessoas mais amigas, assim, eu não vou apresentar o meu profissional, porque eu tenho vergonha, entre aspas. Porque a pessoa vai achar que eu, assim, não nossa, mas quanto seguidor? Nossa, mas ela é blogueira, sabe? Assim, eu não apresento o meu pessoal, meu profissional. Não apresento. Porque a pessoa às vezes acha coisas que eu não quero que ela pense de mim. Porque ela me conheceu ali, às vezes, num barzinho, né? Defumando, defumando a casa. Não sei. Mas, por exemplo. Ai, gente, eu dou conta. Mas, por exemplo, mas lá na minha bio tem que eu sou empreendedora do desenvolvimento humano e tem o meu perfil profissional. Aí a pessoa pode conhecer o meu profissional, mas ela conhece o meu pessoal primeiro. E tanto que uma vez eu peguei um store meu do profissional, postei no meu pessoal. E uma das meninas que eu tinha conhecido no carnaval, através da Cintia, Lu, até nossa amiga em comum, conheci uma amiga em comum. Ela viu, ela falou assim: Nossa, eu não sabia que você trabalhava com isso. E ela começou a me seguir no outro, entendeu? Mas é diferente. Que a pessoa que tá me conhecendo, a minha vida pessoal, ela entra lá, ai, você mulher que não sei o quê. Aquelas postagens, ela fala assim: Essa menina é doida, entende? Não dá pra ir assim, né? Então também acontece isso, tá, gente? Deu também tendo uma cuidado em não expor
ao meu trabalho muito rapidamente para as pessoas, porque nem todo mundo entende. Olha que coisa, né? Que coisa interessante, né? Então, interessante, Ivan, obrigada por compartilhar. E aí, quais são aqui os porquês que a gente pode ter, tá? Vocês já falaram o porquê de vocês. Então, temos aqui alguns porquês. Porquês reais. Quero ser reconhecida como referência na minha área. Quero ser lembrada para promoções e liderança. Quero mostrar o valor do cuidado que eu ofereço. Quero inspirar outras mulheres a crescerem na profissão. Quero expandir minhas oportunidades para além do hospital. É que a Bruna não está aqui. Mas a Bruna faz umas postagens, depois ela vai ver essa aula. A Bruna faz umas postagens bem legais no perfil dela, que entra muito nisso aqui, ó. Inspirar as pessoas, não mulheres, né? Mas ela inspira profissionais a crescerem na profissão, que ela sempre coloca textos ali em relação ao ambiente de trabalho, à enfermagem, e ela tá sempre postando. A Bruna, sempre ela posta. Recentemente ela postou a foto dela no trabalho, alguma coisa, algum movimento no trabalho. Então é legal, entende? Ela tá expandindo a visibilidade dela. O dela provavelmente é isso aqui e provavelmente é isso aqui também. Talvez promoções para fora do hospital. Então, gente, se eu tenho o porquê eu tô fazendo aquilo, por que que eu tô aqui, por que que eu tô na rede social, por que que eu tô no Instagram, se eu tenho o porquê, eu consigo fazer todo o resto, tá? De uma forma muito mais fácil. E aí vamos lá para ver qual que é esse resto. Qual que é o restante que a gente tem aqui? Então, eu tenho o como. O como é escolher a rede social. Então, eu quero que as pessoas me conheçam o meu trabalho. Como? Através, né? Rede social. Qual rede social eu vou escolher? A Manu falou que não quer usar o Instagram. Ela quer usar o LinkedIn. Ela fez uma escolha. A Lu falou assim: eu não quero mais usar o meu Instagram de forma aleatória, porque já fui julgada. Então, talvez eu vou usar o meu LinkedIn, né? A Tati, ela quer oportunidade de crescimento. A Tati vai falar assim: ah, eu acho que. Aí, gente, olha só, é legal se a cidade é pequenininha, sabe? Ó, cidade pequenininha, a Tati é pequenininha, né, Tati? Se não me engano, é menorzinha. Se a cidade é pequenininha, talvez as pessoas não usem LinkedIn. As pessoas talvez não tenham LinkedIn. E aí, talvez você consiga se divulgar realmente pelo seu Instagram. Então, vamos supor, né, Manu, que você morasse numa cidade pequenininha e você quer apresentar sua consultoria de amamentação. O LinkedIn não ia rolar, entende? Porque as pessoas não iam ter LinkedIn. Então, ia ser mais o porta a porta, um a um, porta a porta, de porta em porta. É isso, né? Gente, eu estou muito ruim. Uhum. De porta em porta, né, nos consultórios e tal. E panfleto, como a gente falou, e Instagram. O LinkedIn não ia funcionar. Então, a gente também pode escolher a rede social de acordo com isso, tá? Com o tamanho da nossa cidade. E aí, vocês escolhem a rede social que vocês querem trabalhar. E o quê? Aí, o quê? Somos nós mesmas, né? O que que eu vou vender? Eu vou vender eu mesma. O produto sou eu. Estou me vendendo. E aí, você vai pensar qual que é o conteúdo que você vai publicar ou a forma que você vai se posicionar para vender a si mesma. A Lu escolheu. Eu não vou, eu publico muito pouco sobre viagens. Ela fez uma escolha, tá? Para quem quer vender, divulgar serviço, eu acho o Instagram ótimo. Quando eu quero procurar algo, vou no Google e Instagram. Ah, eu não falei do Google, mas o Google é outro nível pra gente. Sim, o Instagram, ele não precisa ter postagens de hoje. Aliás, eu percebi hoje que o Instagram não tá mais mostrando a data de postagem, tá? Eu percebi hoje, ó, não mostra mais. Vocês podem ver, não sei se já atualizou de vocês. Eu comecei a olhar o feed, falei, quando é que essa pessoa postou isso? Não tinha mais data nem hora, nada. Não tinha mais nada. Então, por exemplo, se você quiser ter um Instagram com 6 postagens para servir, a gente chama de véu, tá? A gente chama de véu. O véu é isso aqui, essa primeira rolada da pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 postagens. É um véu. 12, mas, sei lá, 15, 20 postagens, tá? Pronto, eu já vi, já entendi o que a pessoa faz. Aí, aqui, através das postagens, eu vou. Você me fala se é isso, tá, Van, que você quis dizer. Aqui, através das postagens, eu já vou perceber se eu confio no trabalho dessa pessoa ou não. Então, às vezes, eu achei a pessoa no Google,
Eu tô procurando uma clínica de estética perto da minha casa porque eu não quero dar rolê. Aí eu vou colocar clínica de estética no bairro tal, vai aparecer umas 30. Eu vou clicando no Instagram dessa pessoa para poder ver qual que me parece melhor. E aí eu vou ver se tem depoimento, como é que é a foto, o que que a pessoa fala, como é que é a imagem dessa pessoa, como é que é o lugar que ela atende, para não ter surpresa. Você faz isso, Van? Então eu não venho aqui ver o story da pessoa, eu venho aqui ver a cara dela, entende? Qual que é a imagem que ela me passa. Então o Instagram às vezes ele serve para isso, tá? Quem quer às vezes fazer alguma venda, às vezes a gente escolhe pelo Instagram, tá? Então ele não precisa ter postagem o dia inteiro. É aqui. O recado, o que que eu faço, quem sou eu, os produtos e o que que eu penso, o que que eu acredito, tá? Tá aqui. Então, é, fica a dica aí, tá? Então, o conteúdo que você vai usar para poder vender a si mesma, né? Esses conteúdos, meninas, então eles podem ser. Aí eu tô falando aqui, por exemplo, tá? Vou usar aqui agora um pouquinho mais o Instagram, o LinkedIn, pra gente falar sobre essa parte aqui. Mas a gente pode também fazer o mesmo no Instagram. Por exemplo, uma coisa que eu fiz recentemente. Eu fui lá na feira, né, na feira hospitalar, quase não tirei foto, mas eu gostei tanto, porque eu encontrei pessoas, assim, muito queridas. Eu encontrei dois mentorados meus. É, encontrei gente que era referência para mim, da experiência do paciente. Encontrei muita gente legal. E tava vazia a feira, mas coincidentemente foi muito legal para mim. Aí, olha que eu bati o olho na mulher, eu falei, gente, aquela mulher do Ibis, que é a Alexia, é uma loira, né? Aí eu fiquei achando que era gente muito famosa. Falei, ai, ela é tão famosa, né? E aí ela pediu pra tirar uma foto com a gente, e eu fiquei de olho no Instagram dela. E eu me apresentei pra ela, eu falei, eu sou Thalita, eu te conheço já, né, da rede social e tal, e não sei o que, não sei o que, falei o que eu fazia, ela, que legal. E como eu era da qualidade, então eu conheci ela, né, tal. E aí quando ela postou a foto dela, a nossa foto no Store, eu printei e postei no meu store, entende? Estrategicamente. Falei, conheci a Alexia. Então, eu fiz um compartilhamento, tá? Mas eu fui um pouco mais abusada. Vocês não precisam ser assim, é porque isso é uma estratégia que a gente chama, tipo pesca em balde, para poder vir pessoas dessa pessoa para minha rede social, né? E fora que eu achei fantástico conhecer ela mesma. Eu fiquei muito feliz de conhecê-la. Então, você pode, às vezes, compartilhar alguma coisa, tá? Nesse caso, eu quis compartilhar um momento meu, que era de outra pessoa postou, eu quis compartilhar. Você pode compartilhar conteúdo de outra pessoa que faça sentido com o seu propósito. Então, meu propósito não é vender mentoria. Eu achei uma oportunidade para atrair pessoas. Eu vou abrir aqui que minha internet está ruim. Para atrair pessoas que possam se interessar através dela, tá? Então, às vezes você viu lá uma postagem muito interessante sobre a liderança, né? A Tati que está aqui, que ela tem esse interesse. Então, eu vi essa postagem aqui, uma publicação interessante. A Tati vai repostar, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn, e vai colocar uma frase autoral. O que você acredita sobre aquilo, tá? Então, você vai pôr o que você pensa sobre aquilo. É, por exemplo, e aproveitar alguns movimentos. Já teve a semana da segurança do paciente, foi abril, né? Então, por exemplo, a Sofia tá aqui ainda, a Sofia tá aqui. A Sofia, né, tem interesse para essa área da qualidade. Então, é uma ótima oportunidade quando a gente chega nessa época da abril, se não me engano, que a segurança do paciente já foi, né? É uma ótima oportunidade para fazer publicações sobre esse tema. Então, ela pode repostar de alguém e compartilhar, colocar o texto dela ali, né? Por quê? Vamos supor que ela queira entrar para essa área com mais rapidez. Então, ela pode começar a movimentar nesse sentido, tá? Você pode escrever textos seus contando o seu dia a dia, com uma história pessoal. Geralmente, esse aqui é o que mais tem resultado, quando a gente conta uma história nossa, tá? Mas aí você vai pensar, qual a história que eu vou contar? A Aline, ela quer atrair pessoas para poder conhecer o trabalho dela de consultoria financeira. A Aline está fazendo as postagens dela,
que não são de opinião pessoal, né, Aline? A Aline tá postando sobre o aumento da IOF, sobre aquele primeiro que você fez foi da Selic, a taxa da Selic, então ela tá postando ali. Ela pode, em algum momento, pegar o porquinho dela, que é o mascote, e contar uma história dela, uma fase que ela teve uma crise financeira, né? E como que ela resolveu aquela crise dela financeira. É algo que vai chamar atenção. Ou ela pode postar, por exemplo, o momento que ela está trabalhando no dia dela, o cafezinho, né? Ali tô trabalhando meu cafezinho. Ai, minha pausa aqui no meu trabalho, que hoje é dia de fechamento. E aí o fechamento, pá, 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 pá. Tô dando exemplo, tá? Tô viajando assim, tô dando exemplo. Mas ela vai estar sempre pensando o quê? No porquê dela. Postagem postagem de fotos. Ai, que a outra Aline não está aqui, mas eu tava pensando no exemplo dela, por exemplo, né? A Aline foi fazer uma viagem de férias, agora ela foi para Londres. E ela tá até a fotinho dela, né? Atualizada, ó, a fotinho dela tá a fotinho do WhatsApp lá em Londres. Ó, que interessante. Se eu vou ver, eu vou falar, essa aí pessoa, ela é internacional, né? O que que ela pode postar no LinkedIn dela? Fiz uma viagem de férias e atualizei o meu inglês. O que que vão entender? Que ela é uma pessoa fluente em inglês. É legal isso, né? Porque ela estava pleiteando esses dias uma vaga que requeria inglês. Então, ia dar muito match com o que ela quer e com o que ela vai postar, entende? Ah, eu fiz uma viagem de férias, aproveitei, atualizei meu inglês, tal, 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 tal. Se o recrutador tá ali passeando pelo perfil dela, esse recrutador que tá fazendo entrevista com ela, ele vai falar, poxa, que legal, realmente ela tá com o inglês, né, na ponta da língua, tá? Então, as nossas fotos, a gente tem que tomar cuidado, pode postar fotos, Instagram ou LinkedIn, ou status do WhatsApp, né? E só tomar o cuidado com o que a gente já falou sobre isso, tá? Comentar como opinião própria. Cuidado aqui. Qual que é esse cuidado? Gente, as pessoas leem o que a gente comenta, tá? O Instagram, o LinkedIn, antigamente, acho que ele tinha um algoritmo mais preciso para isso. Acho que hoje em dia não tá tanto assim. O que eu comentava em uma postagem, todo mundo da minha rede conseguia aparecer para essa pessoa. Thalita comentou isso. Eu acho que hoje em dia tá mais só a curtida, não tá mais aparecendo isso. Que eu não tô lembrando aqui de ter visto isso recentemente. Então, o que você comenta nas postagens também é muito importante, tá? Cuidado para não entrar em polêmicas. No Instagram também. Então, vamos supor que eu postei um negócio lá, falei hoje sobre a mulher que foi o relato de uma das meninas, que ela parou de falar depois que ela recebeu um feedback muito, muito duro da comunicação dela. Aí vamos supor que eu postei isso e você vem e fala assim na minha postagem, ou no LinkedIn ou no Instagram. Ah, mas também esses monte de gestor despreparado. Aí você vem, abre seu coração no comentário, né? Eu entendo. É um desabafo. Fala no direct, entendeu? Não fala ali. Porque o seu gestor pode aparecer para ele. Fulana comentou na postagem da Thalita. Antigamente aparecia, não tá mais aparecendo isso, eu acho, né? Vamos abrir para ver como é que tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Notificações. Ó, apareceu aqui, ó. Mas não aparece o que comentou, ó. Cândida comentou a publicação de fulana. Ah, a publicação, deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, ela aparece mesmo, ó. Não se surpreenda, Corém não faz nada para ajudar a gente. Aparece tudo ainda. Eles mudaram só o formatinho de aparecer. Aqui, ó, porque antes, ó, aqui. Essa pessoa comentou em inglês. Ah, o Paulo comentou em inglês. Nossa, eu gosto do Paulo. Alguém comentou minha publicação. Ok. Quer ver? Vamos pegar um outro aqui. Ahn, a minha amiga Mari comentou a publicação. Excelente reflexão, André. O nome do desafio muda, mas nossa habilidade. Vocês estão vendo a tela, né? Tá aparecendo na tela, né? Tá, Então continua aparecendo tá, né? Não, mas é isso o mesmo. que a Ó, pessoa escreve. continua aparecendo? Eu não Continua. tinha me atentado, porque antes aparecia de uma forma assim diferente, era mais evidente, mas agora já entendi.
Thaís, eu conheci ela que eu encontrei, ó, minha mentorada maravilhosa. Ela é psicóloga e trabalha lá na área de educação. Já terminou uma mentoria, né? Na área de educação continuada. Olha aqui, comentou a publicação. Que encontro incrível, deve ser extremamente enriquecedor. Então, gente, se o seu gestor está passando por aqui e você vai lá e você comenta, ai, eu tive. Antes de responder a Rô, ai, eu tive um gestor desse, que não sei o que, minha empresa. A pessoa vai ver, tá? Olha esse bonitinho. Me sinto dentro de um abraço toda vez que retorno à Santa Casa. Percebe? Então, a gente tem também que observar isso aqui, tá? Deixa eu ver o que tem aqui de comentário. Meu atual supervisor, curtindo várias vagas de supervisão, sempre aparece para mim. É. Aí, o que será que quer dizer isso, né? É, eu acho feio, mas. Ó, Aline, mas é aquele que faz reunião com a roupa toda furada? É, sim. Gente, não tem postura. Ele Não não é tem como. postura. Não. Mas você sabe que às vezes ele não sabe disso. Às vezes ele não sabe que aparece a curtida. E a Ah, pessoa, pode ser. às vezes ele não tem não teve essa visão, É entendeu? distraído, é. Uhum. Gente, então tá, então fala, Manu, quer falar? Eu ia falar, é a vida, paga uma mentoria. Então, mas assim, e às vezes no Instagram também, tá? No Instagram a gente pode comentar alguma coisa e aparecer para alguém ver. Então, só às vezes tomar cuidado mesmo com o que a gente fala, né? Mas é importante a gente comentar na postagem das pessoas, tá? Porque esse comentário, a pessoa vai, às vezes ela, né, tá ali postando, ela escreveu com tanta dificuldade, demorou horas para fazer um conteúdo, e ninguém comenta, aí você comenta, dá a sua opinião, a pessoa vai ficar feliz, ela vai falar, nossa, que legal. E aí isso pode começar a gerar uma conexão. Então é interessante a gente olhar para isso, tá? Tudo bem. Essa questão da postagem, gente, eu sei que pode ser uma coisa que incomoda, né? Uma coisa que, poxa, mas será? Mas assim, tenha em mente o seguinte: se você tem o seu porquê, você vai pelo menos deixar de fazer coisas que te prejudicam, você vai ter uma conduta com mais intenção, tá? E, e não necessariamente você precisa virar uma publicadora. Mas quando você for postar uma foto, você vai pensar nisso. Essa foto vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Agora, quem quer fazer vendas, aí o negócio é mais embaixo. Tá? Quem quer fazer vendas vai ter que. Eu acho que não tem mais nada aqui na imagem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que aqui depois já terminou. Tá, só para parar de compartilhar. Então, quem quer trabalhar com vendas, a produção de conteúdo, ela é voltada para gerar interesse no produto dela. Que aí a Aline está falando que é, por exemplo, isso é consultoria, né? Aqui eu estou falando de uma forma mais assim, como se nós fôssemos o produto para as empresas, né? Então, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero ser cotada, eu quero conhecer gente. Então, o que eu vou postar vai depender disso. Depois vocês podem ver a aula do LinkedIn, porque eu acho que eu deixei escrito várias sugestões de postagem, tá? Lá. Mas, por exemplo, vocês querem que eu olhe o perfil de alguém? Quer que eu dê uma olhada no perfil de alguém? Que aí a gente pode olhar o perfil rapidinho, durante uns 10, 15 minutinhos, e aí vocês vão entender. Quem quer que eu veja o perfil? Que acho que mostrando na prática é melhor, né? Fica mais objetivo. A Lu. Vamos lá, Lu. Eu não consigo escrever seu sobrenome aqui. Ah, não, abriu seu formulário, Lu. Ah, gente, vocês viram só onde é que eu tô digitando? Vocês estão vendo como eu tô precisando de férias? Estão percebendo? Isso é férias. Vocês estão vendo? Eu tava digitando lá em cima no navegador, Luana. Ó, então vamos lá. Então a gente vai avaliar aqui o perfil da Lu, tá? Do LinkedIn.
Então, ó, eu gosto, a foto, quando a gente vai falar de foto, tá? A foto. A foto é ideal que seja com fundo claro, é o ideal, tá? Fundo claro, sem muita poluição no fundo, que mostre o nosso perfil aqui assim, né? Nossa cabecinha, não seja muito do rosto, só o rosto, e nem muito distante, né? E com um sorriso no rosto. O da Lu tá bem, tá um sorriso bem simpático, né, Lu? Tá bem acessível, né? Então a gente mostra aqui a acessibilidade no da Lu. Aí, Lu, a gente vai ver as postagens, tá? Vamos ver as postagens. Olha só, quando eu entro aqui no perfil da Lu, eu só vejo comentário. A Lu comentou, a Lu comentou, a Lu comentou. Parabéns, parabéns. Será que tem conteúdo aqui, Lu? A última publicação da Lu faz 2 anos, gente. Tá? Então fazem 2 anos, Lu. Então você realmente precisa colocar algumas publicações aqui, tá? Não precisa nem, não é aprimorar, você precisa movimentar o seu perfil. Precisa movimentá-lo, porque sua última publicação foi quando você começou a trabalhar lá, ó, só uma publicação tem, tá? Então a gente precisa aprimorar. Aprimorar não, precisa começar a movimentar o seu perfil. E aí tem uma parte que eu gosto muito, que eu vou te mostrar através do meu perfil, para você ver, que é o destaque. Então, assim, o destaque é onde o que a pessoa vai olhar? Gente, ela vai olhar a sua foto, ela vai olhar o seu descritivo, aqui fala o que você faz, tá? É importante sempre pensar em palavra-chave para você ver se é encontrada pela inteligência artificial. E tem aqui o sobre, você vai falar quem você é, um resumo, seu resumo profissional. Quem tem o currículo pode usar o mesmo resumo do currículo e colocar mais coisas, tá? Aliás, todo mundo aqui tem o currículo, né? Essa parte aqui é muito legal, destaque. Aqui você coloca o que que você quer que a pessoa que você quer destacar no seu perfil. O meu, obviamente, são meus produtos, mas o de vocês pode ser uma especialização, pode ser um certificado, pode ser um artigo, ou pode ser algo que você acha que é importante colocar. Eu lembro que antigamente aqui tinha um videozinho no meu, que era o videozinho de uma enfermeira. Eu depois acabei reeditando e deixei só 4 destaques, tá? Porque eu fiz uma consultoria e ela me indicou ter 3 no máximo, eu coloquei 4 porque eu precisava colocar 4, tá? Então, depois você pensa aquilo, o que que você pode pôr no destaque? Vai mexendo aos pouquinhos. Ah, hoje eu vou pôr um destaque, hoje eu pôr uma publicação. E precisa se conectar com mais pessoas, tá? Ah, não, até, ó, você tem seguidor. Mas e conexão? Quanto você tem? Vamos ver. Também, tem bastante gente no seu perfil. Agora precisa alimentar seu perfil, tá? Tá bom? Quem mais quer que eu veja o perfil? Eu vou entrar aqui em qualquer uma. Eu não sei se da Bruna vai aparecer fácil. Aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês da Bruna que eu tava comentando, tá? Como que é interessante. Tem a fotinho dela, tá, tá, tá. Ó, ela não tem destaque, mas ó, publicações. 4 dias atrás. Postou, fortalecendo o cuidado. Putz, não era pra vir aqui. Fortalecendo o cuidado com diálogo e parceria. Tivemos reunião de alinhamento entre a equipe de supervisores da nossa nova gerente. Lembra que eu falei que ela tem um cargo de supervisora? Então, olha só, ela vem aqui, pá, falou ali o que ela tá fazendo, né? Legal, tá? É, se eu entro no perfil dela, tô fazendo um recrutamento, e é recrutamento para um cargo de supervisão de liderança. Eu vou entender, através das postagens dela, o quanto que ela é engajada com o trabalho dela. Aqui, ó, reconhecimento e valorização de quem cuida. O dia da enfermagem, ela veio e colocou. O dia da enfermagem contou a história dela, tá? Aqui ela fez as postagens que ela faz. Ela fez uma postagenzinha motivacional, ó, tá vendo? Ela vem e fala sobre o dia a dia da enfermagem. Então, eu achei bem interessante. Acho que ela pede para fazer as imagenzinhas também, tá vendo? E ela publica com certa frequência. Bem bacana, tá? Eu acho bem legal. Aline. Aline. Ah, o seu perfil eu já vejo sempre, Aline. Adoro. Aline.
Vamos ver o perfil da Aline. Então, a Aline trabalha com finanças, né? A Aline já tem experiência, ela é formada nessa área financeira e ela tá aí numa transição, fazendo umas mudanças na vida dela. Eu entro aqui, eu já vejo os dinheirinhos, as moedinhas, a foto dela é maravilhosa, ela pôs a cor dela, da identidade visual dela, então já me passa, Aline, quando eu entro no seu perfil, vou perguntar para as meninas, o que que vocês pensam quando a gente abre o olho e olha esse perfil nessa parte aqui? Só abri aqui por enquanto. O que que vocês pensam? O que que vocês veem nisso aqui? Que realmente ela está voltada para finanças, pela imagem. E que é profissional, não é? Sim, que é profissional. Tá lindo. Lindo, né? Então, quando ela traz essa cor aqui na foto, eu já não acho que é uma pessoa do LinkedIn assim, que trabalha, digamos assim. Ela me parece que ela é uma profissional de finanças, que tem serviços de finança, né? Aí, ela colocou os destaques. O dia do artesão. Aí já vem, né? Aí, gente, a Aline tá num dilema, né? A Aline mistura os assuntos, tá? Porque ela gosta de fazer crochê, ela gosta do gato, ela gosta de É, finanças. Então ela faz umas tá meio misturas. confuso. Eu Ela tô tá em tentando processo. conectar os dois temas. Ela quer conectar e ela tá tentando ali e tá tudo bem, né? Ela tá nesse processo de descoberta. Mas aí, Aline, olha só que interessante, ó. Eu parei para pensar no seu destaque. Você percebeu? Eu Aham, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, o artesão. Aí eu falei, deixa eu explicar que ela tá fazendo essa transição. Então, talvez eu não colocaria no destaque uhum, essa parte, porque eu tive que parar para pensar. Aqui em cima ninguém parou para pensar. Já tava na verdade. cara, entendeu? Aham, E aí aqui eu lá, o mercado, preciso abrir para poder ver o que é. Ô, Aline, como é que foi que eu fiz o meu destaque? Eu fiz um destaque ele mesmo. Eu não compartilhei uma postagem, tá? Eu peguei uma ah, foto, sim. coloquei no destaque, Aham, e tinha no destaque, pus um link lá, porque ele ficou mais encaixadinho a imagem. Você percebe? sim, fica melhor Então, mesmo. é. Uhum, E aí ela veio e colocou um reencontro aqui de uma pessoa especial, né? Com a irmã dela, que já foi minha mentorada também, né? na verdade, ele foi meu primeiro chefe. É verdade, você falou. E a É, Aline sempre publica, tá, gente? Então, aqui, a Aline sempre faz publicações. As publicações dela são voltadas para orientar as pessoas por enquanto, né, Aline? Então, a Aline isso. vem e ela trouxe uma mudança. Ela trouxe uma mudança aqui da IOF. Aí, o porquinho dela aqui é o mascote dela. Coisa mais linda. Aí, ela veio e falou da Selic. Quantas curtidas teve? 7. Veio aqui falando da Selic de novo. Compartilhou. Gente, você compartilhou essa postagem? Não, tudo bem. As coisas que eu posto, gente, tá vendo? Às vezes eu dou uma escorregada. Eu dou uma escorregadinha às vezes. Eu não consigo 100%. Não, e aí a mentorada ainda escorrega junto. Mas eu gostei dessa postagem. É porque assim, gente, tem hora que, Eu pelo amor gostei de dela. Deus, deixa eu Aham, viver um pouco, né? Eu é. gostei. E é verdade mesmo. Cadê minhas férias? Eu tô aqui já falando tudo errado, entendeu? Confusa. E hoje ainda é segunda-feira, temos isso ainda. Olha que legal. Ela veio, fez o Dia das Mulheres lá na empresa. Então, assim, tá legal, né? Que a Aline, a gente tá rompendo barreiras de conteúdo, né, Aline? Sim, é A Aline isso. veio aqui, ela falou sobre a conexão entre as cores, entre os porquinhos. Ai, gente, são dois que você tem? Não, esse é só a imagem mesmo. Ah, olha só que eu falei que legal, de postar com a fotinho no computador, né? E alguma coisa. Olha, é super legal isso daqui, gente. É uma Uhum, foto real e ela veio e falou que ela estava fazendo um curso de inteligência financeira. É bem legal, né, Aline? Bem legal. Então, é só mesmo estruturar mais o objetivo das suas postagens, né? E ter mais, conectar mais com pessoas, tá? sim, E aí, por exemplo, você ainda vai acertar a linguagem, né? Quando você tiver bem definido qual é o seu público, né, Aline? Mas o que que eu vejo? Tem que pensar assim, ó. Eu tô no Instagram. O que que a pessoa. Tô no LinkedIn. O que que a pessoa do LinkedIn vai poder se interessar por finanças? E aí você começa a fazer associações com temas do LinkedIn, sabe? Por exemplo, a sim. pessoa, de É, repente, ela tem. Acho que faz eu falei pra sentido, você é. da dívida. De repente, ela tem dívida. Então, assim. Aham,
Você quer fazer uma especialização para crescer na carreira, mas não consegue porque tem dívida? Vou te dar três dicas de como quitar suas dívidas, de como amortizar suas dívidas, sabe? De como diminuir suas dívidas. Na época do feirão, que teve o feirão do Serasa, não foi? Feirão de alguma coisa? Teve, teve. Ué, você podia ter dado agora, o que que tá tendo agora? O tal do INSS, de resgatar lá o negócio, que eu até falei Ah, é assim, verdade, fazer. a análise do INSS. Tipo assim, o que que você pode fazer com o dinheiro que você resgatar do INSS para você crescer na carreira? Alguma Sim, coisa no sentido assim, sabe? O que que eu fazia? Eu pegava a minha restituição de imposto de renda, a, todo ano, depois que eu comecei a gastar dinheiro, né? O que eu faço hoje, né? Então, a primeira formação de coach, eu fiz isso. Eu peguei restituição de imposto de renda e investi no curso. O ano seguinte, eu fiz a mesma coisa. E depois, sim. acho que eu não tive mais, que acho que depois eu já não estava trabalhando no CLT. Então, assim, você pode trazer essas coisas, sabe? Como você pode crescer na carreira mexendo nas suas finanças, porque aí essa pessoa tá no LinkedIn. Às vezes ela quer ser promovida, ela quer fazer um curso, ela quer fazer uma pós, ela não tem dinheiro, porque ela não tem controle financeiro, entendeu? É uma Ah, sugestão. sim. É, Aí, por exemplo, boa dica mesmo. por exemplo, pensando aqui, né, Manu quer a consultora de amamentação. Então, Manu, o que que eu pensaria? Eu, Thalita, quem que é essa mulher que tá aqui no LinkedIn? Quem que é essa mulher que tá aqui? E aí você vai ter que se conectar com as mulheres do Rio de Janeiro, certo? Porque você tá aí no Rio de Janeiro. Por isso que é um pouco mais difícil, né, segmentar. O que que essa mulher tá no LinkedIn? As postagens da Manu também são ótimas, gente. São ótimas. Para amamentação, eu acho muito difícil usar o LinkedIn, Mas você tá usando bem. porque futuramente eu vou dar curso Vai para dar curso técnico de neonatal. para técnico de Porque, na enfermagem? verdade, as postagens que eu faço no LinkedIn, Manuele Guedes, isso. Geralmente são dúvidas que eu tenho, que as pessoas têm no meio do plantão. Você quer montar uma empresa de treinamento? Seria isso? Você falou cinco cabeça? Na na verdade, eu já até faço isso, só não cobro. Eu tenho boneco com vários dispositivos, catéter totalmente implantado, PIC, GTT, E você faz isso onde? vários dispositivos, ensino. Em todos os lugares que eu trabalho, eu sempre né, carrego os bonecos, carrego a mama, carrego tudo, treino sempre a equipe. Eu já faço isso. Só que Tá. eu não cobro, não Precisa monetizar. monetizo. Monetizar. Então, você vai pôr aqui. Você pode pôr aqui. É que aí tem essa questão aqui do seu emprego, tá? Mas pensando sobre isso, tá? O que que é o ideal você fazer? O ideal, mas você tem que avaliar prós e contras. Colocar aqui seu nominho. Manuele Guedes. Como empresa. Consultoria e treinamentos, por exemplo, tá? E aí você põe os serviços que você presta. Quando você publica essas partes técnicas aqui, reflexão, esses conteúdos são ótimos também. O que que vai faltar? Quando você fechar que você quer vender isso e como que você vai vender isso, você tem que começar a fazer, a gente chama de CTA, Call to Action. Não sei se você já ouviu falar nisso, que é fechar a sua frase direcionando a pessoa para alguma coisa. Então, assim, ou comente, eu até comentaram ali, né? Se inscreva. Eu tenho o curso XYZ, eu ensino isso no meu curso. Chama aqui para saber mais informações, entende? Né? Porque até então você está sendo educadora, você está educando as pessoas, né? Você está ensinando através do seu conteúdo. Tudo bem. É o que eu falei, Isso. o objetivo. Quero ser referência, quero ser autoridade, quero inspirar as pessoas, certo? Né? Então, pensei no amigo fisioterapeuta que eu tenho aí no Rio, que ele tem um negócio de idosos. Não sei se ele tem um espacinho para poder alugar, de repente. Que de repente, mano, é começar a falar e pegar e assim, ó, mostrar o boneco. Gente, dia tal tem um treinamento de não sei o que de neonatologia. Abre inscrição, entendeu? Parece que é fácil, mas não é fácil, mas é fácil. É simples, assim.
Parece que não é. Eu acho que faltou coragem ainda para fazer isso. Então, se eu tivesse aí, a gente fazia. A gente faria, na verdade. Eu estou procurando, né, uma renda extra, uma sociedade, porque são cursos presenciais, então você tem que entender. Você acha que o pessoal pagaria para fazer aí? Você conhece pessoas, as pessoas pagariam fazer os cursos? Eu conheço algumas pessoas que trabalham fazendo isso, mas pagam um pouco. E aí a pessoa acaba alugando um espaço, né? Isso. Gera certificado, algumas fazem mimo, e assim, o lucro acaba sendo muito pouco. Você tem que ter recorrência. Ou seja, você tem que ter grande quantidade de público, né? Mas você pode ter vários produtos. Então, por exemplo, você pode ter para o técnico, para o enfermeiro e para o adulto, paciente adulto também. Para o adulto, talvez você estudar, você consegue fazer. Talvez você convide uma pessoa especialista nisso, entendeu? Convidar, com certeza. Né? Mais de 20 É, anos só de neo. é, Só neo e pediatria que eu faço. é. Eu acho que é mais assertivo se você pegar enfermeiros, entendeu? Que querem ter destreza de alguma coisa. Porque o enfermeiro Pode vai ter ser. mais, ele quer, ou Mas aquele olha, técnico na minha experiência, o técnico paga mais. O paga técnico mais. costuma procurar mais É do isso que eu tô que. Não pensando é aqui. que paga mais em valor, mas eles procuram mais o serviço Eu tô do que o pensando aqui porque, enfermeiro. assim, a pessoa nova, recém-formada, ela é muito insegura. Então, ela quer aprender técnica, ela quer passar sonda, ela quer funcionar, ela quer fazer essas coisas, entendeu? E ela paga mesmo para esses procedimentos para aprender. Vou pensar sobre isso aí. Mas, aqui, ó. Então, enquanto isso, você está educando, né, Manu? Você está educando. Ah, que legal. E aí, você pode, depois, quando você decidir, começar a fazer movimentos de venda, tá? Tá tudo bem. Publicação, não é muito legal o perfil dela? Eu gosto muito, eu acho o perfil muito bem organizado, muito conteúdo bom. Aí você divulgou cursos. Ô, Manu, você viu como é que faz se você quiser fornecer aquele curso de reanimação neonatal? Reanimação, eu acho que eu teria que ter uma estrutura maior. Que geralmente aqui, os que eu vejo de reanimação neonatal é pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso, mas talvez você consiga se associar. E o paus? Não, nunca procurei saber. Porque eu tenho um amigo que ele queria muito fazer, ele sempre trabalhou com urgência e emergência, sempre foi do SAMU. E aí ele queria muito fazer esses cursos, né? Ele é muito novo, assim, ele é muito visionário, muito inteligente. E aí ele se associou não à America Heart, mas a uma outra empresa. E aí ele comprou todos os bonecos, então ele dá o ACLS, o PAUS também ele dá. O PAUS é de pediatria? É, né? Não. Qual que é o de pediatria? Do reanimação? É, o PAUS é de gestante, não é? De o quê? Gestante? Gestante? Deixa eu ver. PAUS. Esqueci. Deixa eu botar aqui. PAUS. É pediatria. É Ó, pediatria? é pediatria. Pediatric Ah, tá. Advanced Life Support. Uhum. Esse aqui. Então, aí voltou nesse meu amigo, né? Aí ele queria, só que a American Heart eu acho que era muito difícil, era impossível mover. Aí ele se associou a uma outra empresa. Então, hoje ele dá o Pause, ele faz o SLS, o Pause e alguns outros. E ele criou até alguns cursos diferentes. E ele vai, às vezes, nas empresas dar esse curso, ou ele aluga um lugar lá, enfim. Mas hoje a gente tem feito umas parcerias, então ele vai nas empresas fazer, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem que ver como é que é esse negócio de se associar para fazer. Só que é complexo, tá? Porque tem que ter sempre um médico junto, associado a esses cursos. Sabe o que esse meu amigo fez, Manu? Foi fazer um curso de medicina. Que ele falou assim: eu sou limitado como enfermeiro. Eu não consigo fazer um monte de coisa aqui na minha empresa. Você acredita? Tá no segundo ano de medicina, segundo ou terceiro.
porque ele se viu Errado não limitado. tá. Mas assim, é uma possibilidade, tá? Que é um treinamento que as pessoas procuram e pagam para fazer, porque elas, pro currículo delas é bom que elas tenham. Então, talvez seja uma possibilidade também. Só porque eu lembrei do caso dele, tá? Então tá, mais alguém quer que eu veja o perfil? Ô, Manu, sabe que você pode pôr nas suas CTAs? Porque você quer ser conhecida por pessoas que não estão no seu meio, né? Você pode colocar a chamada para ação, compartilhe esse perfil na sua rede, sabe? Ó, você tem compartilhamento, porque é o compartilhamento que vai trazer novas pessoas. Então, tudo bem, você não quer fazer venda agora, mas você pode colocar, entendeu? Compartilhe essa postagem. Você gostou? Comente no seu comente. Algo assim, porque aí vai ser distribuído sua postagem, tá? Mais alguém quer que eu veja, gente? Alguma coisa? Segue a Manu, tá muito legal mesmo o perfil dela. Aí, Ivan, você que tá aí, você também pode fazer suas publicações de tipo da saúde mental, que você gosta, né? É bom a gente falar de coisas que a gente gosta. Mas vocês entenderam? Então, assim, não é uma obrigação publicar. Vai depender do seu objetivo, né? Então, lembre, a gente sempre começa pelo porquê. Por que que eu quero estar no Instagram? Por que que eu quero estar no LinkedIn? Pensando na minha expansão de carreira, tá? Eu quero ser vista, eu quero ser autoridade, eu quero fazer venda, eu só quero procurar emprego. Se você só quer procurar emprego, lembra, é o nível 2. Cuidado com a sua imagem, tá? Então, você realmente não precisa publicar nada, você não precisa ficar preocupado com o que você vai fazer. Aí tem outra, aí as estratégias só para você estar com o seu SSI aumentado, que é curtir publicações, comentar, se conectar, que aí é uma coisa mais básica, tá? Mas se a gente quer ter um crescimento profissional, romper barreiras, a rede social é um grande artifício que a gente tem, um grande apoio, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Ficou claro para vocês o que eu quis passar? Essa ideia das redes sociais, como a gente pode aproveitar a nosso favor? Ficou, tô quase fazendo um Instagram. Ufa, ai que bom, ai que bom. Então, Manu, pensa comigo. Essa criatura carioca, que é técnico de enfermagem, ele tá onde? Trabalhando muito, que carioca tem 3 empregos Isso, é verdade. Mas aí depois, aqui do cafezinho, onde ele tá? no celular, Não, mas aí qual a rede social que ele tá? TikTok, onde mais? no Instagram. No Instagram? Então, a gente tem que pensar. Agora, por que que o LinkedIn, por exemplo, onde que entra o LinkedIn? Se você for fazer treinamento para empresas, ou se você for vender sua consultoria de amamentação para mulheres que estão ali grávidas, sabe? Sabe, que estão grávidas no LinkedIn. Esse é o pessoal que vai te ver ali. A empresa. Agora, tem que pensar onde a pessoa que eu quero vender meu treinamento vai estar. Ele não vai estar no LinkedIn. Alguns estão, mas a grande maioria não está. Entendeu? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem, então? Ó, obrigada pela participação, de vocês ficarem aqui todo esse tempo, 2 horas aqui de encontro. Muito obrigada, guerreiras aí. Essa aula depois eu vou deixar na plataforma para vocês revisitarem, tá? Se tiver alguma dúvida nessa jornada aí, ai, fui tentar postar, nossa, horrível. Nossa, fui fazer não sei o que, não sei o que. Pode mandar mensagem e se de repente a gente faz isso, né, Aline? A Aline faz isso eu também. Postou, põe lá pra gente curtir a sua postagem para a gente poder ajudar no engajamento. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? E a gente aproveita e aprende alguma coisa com o conteúdo das pessoas, certo? Certo, só agradecer mesmo, Thali, foi muito bom o conteúdo, as dicas são sempre, ajuda muito, né? A ter esses insights, né? De repente, é uma coisinha, um detalhezinho pequeno, mas que às vezes não tô pensando nele, né? É, Mas que faz a diferença. são detalhes. Tanto como eu falei para vocês, eu não imaginava que minha presença ali no digital
ajudaria tanto na minha promoção interna. Uhum. Nunca. Eu tava ali para vender a minha mentoria no LinkedIn e talvez arrumar emprego fora. Nunca imaginei que ia acontecer isso. Aí eu comecei a falar, esse negócio aqui é mais poderoso do que eu imagino. Então a gente tem que começar a olhar para isso como poder. Isso aqui é poderoso. Vocês estão vendo o pessoal milionário aí com a internet, né? Não é à toa. Aqui ninguém está querendo ficar milionário, mas se a gente puder ter uma visibilidade que vai me fazer atingir outros patamares, tá bom, certo? Ó, Certo. boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, meninas. A Foi um gente se vê no prazer. grupo. Aprendi bastante. E é começar a movimentar, então, o LinkedIn, pelo menos. Precisa, né? Pode deixar. Boa noite, meninas. Beijo, Boa gente. Boa Bom noite, noite. meninas. descanso. Tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau.